Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar para vocês uma história peculiar. Uma história sobre heróis que venceram o impossível, derrotaram o mal absoluto e salvaram o reino. Ah, mas esperem! Porque o verdadeiro vilão desta saga não empunhava espada, nem conjurava magias sombrias. Não, meus amigos. O verdadeiro vilão segurava uma pena. E essa pena era minha. Preparem seus corações e suas mentes, porque esta é a história de como 3 heróis descobriram que o destino deles estava sendo escrito e de como eles decidiram rasgar as páginas. Tudo começou em um reino chamado Eternalia, uma terra onde montanhas tocavam as nuvens e cristais arcanos brilhavam como estrelas caídas. Era um lugar de magia e maravilhas, mas também de sombras profundas. E nas sombras, algo antigo estava despertando. Nosso primeiro herói era Brutus Mão de Ferro, um guerreiro cuja reputação precedia seus passos pesados. Alto como uma torre, forte como 10 touros, e com um temperamento mais explosivo que barril de pólvora élfica. Brutus não era do tipo que resolvia problemas com diplomacia, ele resolvia com aço. Seu martelo de guerra, quebra-mundos, já havia esmagado mais crânios de orcs do que ele conseguia contar. E olha, ele não sabia contar muito bem. A segunda heroína era Íris Lâmina Lunar, uma elfa de olhos prateados que via o mundo de forma diferente. Não apenas porque era maga, mas porque seu dom era raro. Ela lia as correntes do destino, fios invisíveis que conectavam todas as coisas. Íris podia ver o que viria, ou pelo menos o que deveria vir. Ultimamente, porém, algo estava errado. Os fios estavam embaraçados, retorcidos, como se alguém estivesse puxando-os de propósito. E por último, mas não menos importante, havia Corvus, o silencioso, um ladino encapuzado que raramente falava, mas quando o fazia, suas palavras cortavam mais fundo que suas adagas. Ninguém sabia de onde ele vinha. Ninguém sabia seu verdadeiro nome. Mas todos sabiam que se você precisava de alguém para entrar onde não deveria e sair sem ser visto, Corvus era seu homem. Esses 3 não eram amigos. Não exatamente. Eram companheiros de circunstância unidos por um contrato do reino: destruir a besta de cristal, uma criatura monstruosa que havia emergido das montanhas partidas e devastado 3 vilas em uma única noite. Diziam que seu coração era feito de cristal arcano puro e que quem o possuísse teria poder suficiente para dobrar a realidade. E assim, sob um céu tingido de roxo e laranja, nossos heróis enfrentaram a besta. A batalha foi épica, meus amigos. Brutus investiu como um touro enfurecido, seu martelo esmagando as patas cristalinas da criatura. Íris conjurou raios de energia lunar que perfuraram a carapaça da besta, enquanto Corvus dançava entre suas garras, cortando tendões com precisão cirúrgica. No momento final, quando a besta ergueu-se para um último ataque desesperado, Íris canalizou toda a sua magia e soltou um feitiço devastador. A criatura explodiu em 1000 fragmentos cintilantes e seu coração de cristal caiu aos pés de Brutus. Vitória, glória, os heróis haviam triunfado. Mas foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Íris pegou o cristal pulsante e seus olhos se arregalaram. Não de alegria, de horror puro. Isso não deveria ter acontecido assim. Brutus franziu o senho. Como assim? A gente venceu. Não. A voz de Íris tremia. Os fios do destino, eles foram cortados e reescritos. Alguém mudou nossa história. Alguém nos forçou a vir aqui, a lutar, a vencer, mas não foi escolha nossa. Corvus finalmente falou, sua voz fria como gelo. Você está dizendo que fomos manipulados? Íris ergueu o cristal e dentro dele algo impossível começou a se formar. Palavras. Palavras flutuando na luz cristalina, escritas em tinta dourada. E assim, os heróis derrotaram a besta, sem saber que cada passo, cada golpe,
cada escolha foi minha. E no fim da frase, uma assinatura DMD. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os três heróis se entreolharam e pela primeira vez, algo além de desconfiança os uniu. Raiva. Raiva pura e incandescente. Brutus rosnou. Quem é esse DMD? Corvus estreitou os olhos. E onde podemos encontrá-lo? Íris fechou o punho ao redor do cristal e os fios do destino começaram a brilhar ao seu redor, revelando algo impossível. Um caminho. Um caminho que levava além do mundo deles. Um caminho que levava até mim. E foi assim, meus queridos ouvintes, que três heróis decidiram fazer o impensável. Eles não iriam aceitar mais ordens do destino. Eles não iriam dançar conforme a música. Eles viriam atrás do músico. Eles viriam atrás do bardo. Ah, meus amigos, vocês devem estar se perguntando, DMD, como assim eles vêm atrás de você? Você é o narrador. Você está fora da história. Pois bem, eu também pensava assim, até aquela noite. Mas voltemos aos nossos heróis, que agora tinham um objetivo muito mais perigoso que qualquer dragão ou demônio. Encontrar o idiota que estava escrevendo suas vidas. Íris segurava o cristal como se fosse uma bússola, e de certa forma era exatamente isso. Os fios do destino emanavam dele, apontando para cima. Não para o norte, não para o sul, para cima. Além das nuvens, além das estrelas, além da própria realidade de Eternália. Há uma fenda, disse ela, os olhos fixos em algo que só ela podia ver. Uma rachadura entre nosso mundo e outro lugar. O lugar de onde vêm as histórias. Brutus coçou a barba. Então a gente precisa subir? Mais ou menos. Corvus apontou para as montanhas partidas ao longe. Se há uma fenda entre mundos, ela estará no ponto mais alto, no pico do esquecimento. Ah, o pico do esquecimento, um lugar que nem eu, o todo-poderoso narrador, gostaria de visitar. Diziam que quem subia até lá e olhava para baixo via não apenas o reino, mas todas as possibilidades que nunca aconteceram, todas as escolhas não feitas, todos os destinos não vividos. Era o tipo de lugar que deixava até heróis loucos. Mas nossos três protagonistas não tinham escolha. Ou melhor, finalmente queriam ter escolha. A jornada até as montanhas levou 3 dias. 3 dias que eu vou resumir para vocês com alguns momentos dignos de nota. Porque nem eu sou cruel o suficiente para narrar cada pedra que pisaram. Na primeira noite, acampados sob as estrelas, Brutus tentou fazer conversa. E quando digo tentou, eu digo no sentido mais literal possível. Então, elfos vivem quanto tempo mesmo? Íris não levantou os olhos de suas runas. Séculos. Deve ser entediante. Às vezes. Silêncio. Brutus tentou de novo. E você, Corvus, de onde você... Não. Não o quê? Não vou contar minha origem trágica para criar vínculo emocional. Isso é exatamente o tipo de coisa que narradores adoram. Íris ergueu uma sobrancelha. Ele tem razão. Se começarmos a revelar nossos passados, próxima coisa que sabemos, estaremos em um flashback dramático com música melancólica. Brutus bufou. Tudo bem, sem passados trágicos. Então, alguém quer jogar dados? E jogaram. E por um breve momento, foram apenas 3 pessoas jogando um jogo simples, sem destinos épicos ou profecias. Foi agradável. Mas eu não podia deixar as coisas agradáveis por muito tempo, não é mesmo? No segundo dia, enquanto atravessavam a floresta dos ecos, algo os atacou. Não era uma criatura, era pior. Eram versões alternativas deles mesmos. De repente, outro Brutus emergiu das árvores. Este usava armadura negra e tinha cicatrizes rituais pelo rosto. Seus olhos eram vazios. Essa é a versão de você que eu escrevi semana passada. A voz ecoou no ar, vinda de lugar nenhum. Minha voz. Naquela história você se tornou o vilão. Traiu seus amigos por poder. Foi uma história trágica e bela. O Brutus sombrio atacou.
e nosso Brutus teve que lutar contra si mesmo. Íris enfrentou uma versão dela que havia enlouquecido ao ver demais os fios do destino. E Corvus duelou contra uma versão que havia se tornado assassino a serviço de um rei tirano. A batalha foi curta, mas perturbadora. Ver o que você poderia ter se tornado não é algo fácil de processar. Quando as versões alternativas se dissolveram em névoa, Íris estava tremendo. Quantas versões de nós existem? Todas, respondeu Corvus, limpando suas adagas. E nenhuma. Isso não faz sentido, resmungou Brutus. Faz. Se o bardo pode escrever nossas histórias, pode escrever quantas quiser. Podemos estar em 1000 histórias ao mesmo tempo, 1000 versões, 1000 destinos. Íris fechou os olhos. Então nunca fomos reais. Apenas personagens. Não. A voz de Corvus foi surpreendentemente firme. Nós estamos aqui. Nós pensamos. Nós escolhemos vir atrás dele. Isso nos torna reais. Brutus sorriu pela primeira vez na jornada. Filosofia vindo do assassino silencioso. O mundo realmente está de cabeça para baixo. Ex-assassino, corrigiu Corvus. Pelo menos nesta versão. Eles riram. Foi uma risada curta, meio amarga, mas foi genuína. No terceiro dia, chegaram à base do Pico do Esquecimento. A montanha se erguia como uma agulha negra perfurando o céu. No topo, nuvens giravam em um padrão impossível, formando quase um portal. Lá está, disse Íris, a fenda. E como subimos? Perguntou Brutus, olhando a parede vertical de rocha. Corvus já estava amarrando cordas. Do jeito antigo, escalando. Sem magia? Brutus pareceu surpreso. Íris balançou a cabeça. Magia aqui seria perigosa. Este lugar existe entre mundos. Se usarmos magia, podemos alertar o bardo sobre nossa chegada. Então ele ainda não sabe? Ele sabe, disse Corvus, começando a escalar. Mas está nos deixando vir. Por diversão. E ele estava certo, é claro. Eu sabia. Eu sempre soube. E sim, estava achando divertido. Heróis rebeldes, vindo atrás do autor de sua própria história. Que trama magnífica, que reviravolta deliciosa. Mal sabia eu que a diversão estava apenas começando. Levou horas, mas eles subiram. Mão sobre mão, pé sobre pé, ignorando o frio cortante e o vento que tentava arrancá-los da rocha. E quando finalmente alcançaram o topo, o que viram os deixou sem palavras. No centro do pico havia uma mesa comum de madeira, e sobre ela papéis, centenas de papéis com histórias escritas à mão, minhas histórias. E ao lado da mesa, tremendo no vento, estava uma porta que não levava a lugar algum, apenas flutuava no ar, emoldurada por luz dourada. É aqui, sussurrou Íris. Do outro lado está ele. Brutus empunhou seu martelo. Então vamos acabar logo com isso. Corvus colocou a mão na maçaneta. A porta estava quente, viva. Uma vez que atravessarmos, disse ele, não há volta. Ótimo, rosnou Brutus, porque eu não pretendo voltar sem respostas. Íris tocou o cristal em suas mãos e ele pulsou com luz própria. O bardo não espera que cheguemos tão longe. Ele acha que somos apenas personagens em seu jogo. Então vamos provar que ele está errado, disse Corvus. E juntos os três abriram a porta. Do outro lado estava eu. E acreditem, meus caros ouvintes, eu não estava preparado para visitantes. Deixem-me explicar algo sobre ser um bardo, meus amigos. Nós vivemos em um mundo muito peculiar. Não é exatamente real como o de vocês, mas também não é apenas imaginação. É um lugar entre páginas, entre palavras, onde as histórias respiram antes de serem contadas. E foi nesse lugar que 3 heróis muito irritados acabaram de invadir minha sala. Quando a porta se abriu, eles não encontraram uma taverna, nem um castelo, nem nada que fizesse sentido para suas mentes. Encontraram, uma biblioteca infinita, prateleiras que subiam até onde a vista alcançava, cada uma carregada com livros. Milhares, milhões.
Cada livro era uma história. Cada história era um mundo. E no centro daquele caos organizado, sentado em uma poltrona surrada, com uma pena na mão e tinta nos dedos, estava eu. DMD, o bardo. Vestido com roupas simples, cabelos desgrenhados, olheiras profundas de noites escrevendo sem parar. Eu olhei para eles. Eles olharam para mim. Bem, eu disse, colocando minha pena de lado, isso é inesperado. Brutus deu um passo à frente, martelo em punho. Você! Sim, eu. Levantei-me calmamente. Devo admitir, estou impressionado. Personagens que quebram a quarta parede geralmente não chegam tão longe. Vocês são especiais. Especiais? Íris praticamente cuspiu a palavra. Nós somos prisioneiros. Você nos criou apenas para sofrer, lutar, morrer para o entretenimento de outros. Suspirei. É mais complicado que isso. Então explique. A voz de Corvus era gelo afiado. E escolha suas palavras com cuidado, bardo, porque se não gostarmos das respostas, vamos descobrir se narradores sangram. Senti um calafrio. Vocês sabem, há algo profundamente perturbador quando suas próprias criações ameaçam você. É como se suas palavras ganhassem dentes. Muito bem, eu disse, andando entre as prateleiras. Vocês querem a verdade? Aqui está. Eu não criei vocês. Nenhum de nós, bardos, cria realmente. Nós apenas descobrimos. As histórias já existem, flutuando no éter, esperando para serem contadas. Nós somos apenas os tradutores. Mentira, disse Íris, mas sua voz tremeu. Ela podia ver os fios do destino. E aqui, neste lugar entre mundos, eles eram mais claros que nunca. E ela via que eu estava dizendo a verdade. Puxei um livro da prateleira. Era pesado, encadernado em couro negro. Este é o seu livro, Brutus, a história completa de Brutus Mão de Ferro, do nascimento até a morte. Quer saber como termina? Não. Ele recuou como se o livro fosse veneno. Eu não quero saber. Sábio. Recoloquei o livro. Porque se você souber seu fim, ele se torna inevitável. O conhecimento prende mais que correntes. Corvus estava observando tudo com olhos calculistas. Se as histórias já existem, então por que você as conta? Qual o propósito? Por que histórias não contadas são histórias mortas? Respondi. Vocês existem porque alguém precisa ouvi-los. Porque suas lutas, suas vitórias, suas dores, elas significam algo para quem as escuta. Vocês não são prisioneiros, são imortais. Imortalidade não vale nada sem livre-arbítrio, disse Íris. Ah, mas quem disse que vocês não têm? Sorri, e foi um sorriso triste. Vocês estão aqui, não? Eu não escrevi isto. Nunca escrevi heróis que vêm atrás de mim. Vocês fizeram uma escolha que eu não criei. E isso me assusta. O silêncio que seguiu foi denso. Foi Brutus quem quebrou. Se não nos criou, quem criou? As próprias histórias, respondi. Elas existem independentemente. Eu apenas dou voz a elas. Mas vocês três, vocês acordaram de verdade. Ganharam consciência além do roteiro. E agora há um problema. Que problema? Corvus estreitou os olhos. Caminhei até uma janela que mostrava não o mundo lá fora, mas páginas flutuantes. Palavras se formando e se desfazendo no ar. Vocês viram suas versões alternativas na floresta, mas isso foi apenas o começo. Há algo errado com o multiverso das histórias. Alguém está reescrevendo narrativas antigas, mudando finais, destruindo personagens. Peguei um livro da mesa. Estava rasgado, páginas arrancadas, tinta escorrendo como sangue. Este era um conto sobre um príncipe corajoso. Agora não há mais príncipe, não há mais conto, apenas vazio. Íris se aproximou, tocando o livro destruído. Seus olhos se arregalaram. Eu sinto... como se alguém tivesse morrido de verdade. Porque morreu, eu disse gravemente. Quando uma história é destruída assim, o personagem deixa de existir em todas as realidades, até na memória. Quem está fazendo isso? A voz de Brutus era baixa, perigosa.
Outro bardo. As palavras saíram pesadas de minha boca. Ele se chama Erebus, o apagador, e ele acredita que há histórias demais, que o multiverso está saturado. Então ele decidiu limpar. Corvus pegou o livro destruído de minhas mãos. Quantas histórias ele já apagou? Centenas, talvez milhares. Sentei-me pesadamente. E ele está vindo para cá, para esta biblioteca, para apagar todas as minhas histórias, incluindo vocês. A revelação caiu como uma bigorna. Então você precisa de nós, disse Íris lentamente. Por isso nos deixou vir. Não foi diversão, foi desespero. Eu não respondi. Não precisava. Brutus soltou uma risada amarga. Incrível. Viemos aqui para matar você, e agora precisamos salvá-lo. Irônico, não? Sorri sem humor. Mas não se trata de me salvar. Se Erebus destruir esta biblioteca, todas as histórias aqui contidas desaparecem. Todos os heróis, todos os vilões, todos os mundos. Puf! Como se nunca tivessem existido. Incluindo Eternalia, sussurrou Íris. Incluindo Eternalia, confirmei. Corvus guardou suas adagas. Então temos um novo inimigo, um que ameaça não apenas nossas vidas, mas nossa própria existência. Exatamente. Levantei-me pegando minha pena. E ele já está aqui. As luzes da biblioteca começaram a piscar. As prateleiras tremeram, livros caíram, páginas se espalharam pelo chão como neve negra. Então, uma voz ecoou por todo o espaço. Uma voz profunda, vazia, como um eco do fim do mundo. DMD. Quantas vezes eu disse que suas histórias são fracas? Heróis previsíveis, finais felizes. Você amolece os corações quando deveria endurecê-los. Uma figura começou a se materializar entre as prateleiras. Alta, encapuzada, feita de sombras e páginas rasgadas. Erebus. Vim corrigir seus erros, ele disse. Vim apagar suas criações, começando por esses 3 que ousam existir além de suas linhas. Brutus empunhou seu martelo. Íris preparou suas magias. Corvus girou suas adagas. E eu? Bem, eu fiz o que bardos fazem melhor. Comecei a escrever. Vocês querem livre-arbítrio, eu disse, apenas dançando sobre o papel. Então lutem, não porque eu mandei, mas porque vocês escolhem. E pela primeira vez na história deste multiverso, personagens e criador ficaram lado a lado. A guerra pelas histórias havia começado. Há momentos na vida, meus amigos, em que percebemos que subestimamos completamente a situação. Este foi um daqueles momentos. Erebus não era apenas poderoso. Ele era a antítese de tudo que eu representava. Onde eu criava, ele destruía. Onde eu preservava, ele apagava. E pior, ele era melhor nisso do que eu jamais fui em criar. A batalha começou como um furacão de papel e tinta. Brutus investiu primeiro, seu martelo cantando pelo ar. Mas quando acertou Erebus, o apagador simplesmente se desfez em páginas rasgadas e se reformou 3 metros à esquerda. Patético, zombou Erebus. Um guerreiro que só sabe destruir. Que personagem unidimensional. Unidimensional é a mãe! Brutus rugiu, atacando novamente. Íris conjurou teias de magia, tentando prender Erebus nos fios do destino. Por um momento, funcionou. O apagador ficou enredado em luz prateada, incapaz de se mover. Impressionante, pequena maga, ele disse, sem parecer preocupado. Mas você esquece, eu também posso escrever. Erebus estendeu a mão e uma pena negra apareceu em seus dedos. Ele escreveu no ar, e as palavras se tornaram realidade. Os fios se desfazem, a magia falha. Instantaneamente, as teias de Íris se despedaçaram. Ela caiu de joelhos, ofegante. Não! Eu gritei, escrevendo freneticamente. A magia resiste, a esperança permanece. Minhas palavras brilharam douradas, estabilizando Íris. Mas Erebus apenas riu. Você sempre foi fraco, DMD. Sempre com seus finais felizes, suas morais edificantes. Histórias devem ser cruéis. Devem ensinar que o mundo não tem piedade. Corvus atacou pelas sombras, suas adagas buscando o coração do apagador.
Mas Erebus o pegou pelo pulso no último segundo. O assassino silencioso, ele sussurrou. Quantas versões de você eu já apaguei? 20? 50? Você é o mais repetitivo de todos. Com um gesto, ele jogou Corvus contra uma estante. Livros caíram sobre o ladino, enterrando-o. Pare! Eu avancei, mas Erebus me empurrou com facilidade. Você ainda não entende, não é? Eles não são reais. Nunca foram. São apenas reflexos, ecos de histórias maiores. E eu estou fazendo um favor ao universo ao eliminá-los. Brutus se levantou, sangrando de um corte na testa. Se não somos reais, por que está com tanto medo de nós? Erebus pausou. Medo? Eu? Sim. Íris também se levantou tremendo, mas determinada. Se fôssemos apenas personagens vazios, não teríamos chegado aqui. Não teríamos escolhido lutar. Você não teme nossa força. Teme nossa existência. Algo perigoso brilhou nos olhos do apagador. Perspicaz. Talvez vocês realmente sejam diferentes, o que torna ainda mais importante que eu os destrua. Ele ergueu ambas as mãos e o ar ao redor começou a escurecer. Palavras negras começaram a se formar ao seu redor, centenas delas, todas dizendo a mesma coisa. Fim, 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 fim. Isto é um apagamento total. Eu sussurrei, horrorizado. Ele vai deletar vocês de todas as realidades simultaneamente. Corvus emergiu dos livros, mancando. Então, é assim que termina? Brutus apertou o cabo do martelo. Não vou morrer de joelhos. Íris fechou os olhos procurando os fios do destino. DMD, há alguma forma de pará-lo? Eu olhei para minha pena, para o papel em branco, para as 3 almas corajosas que, contra todas as probabilidades, tinham se tornado mais que palavras em uma página. E então eu vi. Ah, eu disse lentamente, mas vocês não vão gostar. Fale, exigiu Brutus. Erebus pode apagar histórias porque ele controla as narrativas. Mas se não houver narrativa para controlar, engoli seco. Se eu parar de narrar, se eu fechar o livro de vocês, vocês deixam de existir no registro. Ele não pode apagar o que não está escrito. O silêncio foi absoluto. Você está dizendo, Corvus falou devagar, que para nos salvar você precisa nos apagar primeiro? Temporariamente, corrigi rapidamente. Enquanto vocês não estiverem registrados, Erebus não pode tocá-los. Mas também, vocês não existirão. Será como um sono sem sonhos. E eu não sei se conseguirei trazê-los de volta. Íris riu. Foi uma risada triste, cansada. Então passamos de prisioneiros da história para voluntários da inexistência. Que ironia. Não há outra forma, eu disse, e minha voz quebrou. Desculpem, desculpem por tudo, por criá-los apenas para... Você não nos criou, interrompeu Brutus, colocando uma mão pesada no meu ombro. Você mesmo disse, nós já existíamos, você só nos deu voz. E foi uma voz maldita boa, adicionou Corvus com um meio sorriso. Íris segurou minha mão. Faça o que precisa fazer, Bardo, e se conseguir nos trazer de volta, traga-nos livres. As palavras de Erebus estavam quase completas. O apagamento viria em segundos. Eu abri o livro deles, o livro de Brutus, Íris e Corvus. E na última página, com mãos trêmulas, escrevi. E assim, os 3 heróis fizeram uma escolha que nenhum herói jamais fez. Escolheram não existir. Escolheram o vazio. Não por covardia, mas por estratégia. E enquanto suas histórias fechavam, uma promessa permanecia. Eles retornariam. Não como personagens, mas como algo mais. Fechei o livro. E eles desapareceram. Brutus primeiro, se dissolvendo em luz dourada, um sorriso desafiador no rosto. Íris, em seguida, os fios do destino ao seu redor se desfazendo suavemente. Corvus, por último, com um aceno silencioso. O feitiço de Erebus atingiu o espaço vazio onde eles estavam, e não encontrou nada. O que você fez? Erebus rugiu, sua forma se distorcendo de raiva.
Salvei-os, eu disse calmamente, segurando o livro contra o peito. De você, de mim, de tudo. Você apenas adiou o inevitável. Quando você os trouxer de volta, eu estarei esperando. Se eu os trouxer de volta, corrigi. E algo me diz que quando isso acontecer, eles serão fortes demais para você. Erebus avançou, mas eu estava pronto. Escrevi rapidamente, palavras de poder. A biblioteca se fecha. O apagador é expulso. O bardo fica sozinho com seus arrependimentos. A realidade obedeceu. Erebus foi sugado para fora, gritando promessas de vingança, e a biblioteca se selou. Fiquei sozinho, completamente sozinho. Olhei para o livro em minhas mãos, senti seu peso. Senti as vidas que ele continha, agora suspensas entre existir e não existir. Eu vou trazê-los de volta, prometi ao silêncio. Mas não como eram, como algo melhor, como algo livre. E então comecei a escrever. Não uma história, um feitiço, uma possibilidade, um milagre. Porque às vezes, meus amigos, a única forma de vencer o destino é reescrevê-lo completamente. 3 dias passei escrevendo, meus caros aventureiros. 3 dias sem dormir, sem comer. Apenas eu, minha pena, e um livro que continha 3 almas suspensas entre ser e não ser. Vocês devem estar se perguntando como se traz alguém de volta da inexistência. Como se reescreve uma história já terminada sem aprisioná-la novamente? A resposta é simples e impossível ao mesmo tempo. Você não reescreve. Você liberta. Na manhã do 4º dia, eu terminei. As páginas brilhavam com tinta que parecia viva, pulsante. Não eram mais palavras que controlavam. Eram palavras que ofereciam. Um convite, não uma ordem. Coloquei o livro no centro da biblioteca e recuei. Brutus, mão de ferro, eu disse, minha voz ecoando entre as prateleiras infinitas. Íris, lâmina lunar. Corvos, o silencioso. Eu os chamo não como criador, mas como testemunha. Voltei não porque devem, mas porque escolhem. O livro se abriu sozinho. Páginas viraram violentamente e luz jorrou dele como um rio dourado. E eles voltaram, mas diferentes. Brutus materializou primeiro e seu martelo não era mais apenas aço. Havia palavras gravadas nele, palavras de todos os contos de coragem já escritos. Ele não era apenas forte, ele era a personificação da força narrativa. Íris surgiu em seguida, mas os fios do destino ao seu redor não eram mais apenas visíveis para ela. Eles emanavam dela, como se ela própria fosse um ponto de origem das histórias. Ela não apenas lia o destino, ela o tecia. Corvos foi o último, e suas sombras eram mais profundas, mais reais. Ele podia se mover não apenas entre espaços, mas entre narrativas. Um personagem que existia em todos os contos ao mesmo tempo. Eles se olharam, testando seus novos corpos, seus novos poderes, e então olharam para mim. Você cumpriu sua promessa, disse Íris admirada. Eu os libertei, respondi. Vocês não são mais apenas meus personagens, são arquétipos. Existem além de qualquer história individual. Podem entrar e sair de narrativas à vontade. Brutus sorriu largo. Então somos livres? Completamente. Ótimo. Ele girou o martelo. Porque temos um apagador para derrotar. Como se invocado pelas palavras, a biblioteca tremeu. As paredes começaram a rachar, e através das fissuras, sombras escorreram. Erebus havia voltado, e não estava sozinho. Centenas de figuras sombrias o acompanhavam. Personagens apagados, esvaziados de suas histórias, transformados em cascas vazias a serviço do apagador. Vocês ainda existem? Erebus rugiu ao ver os 3 heróis. Impossível! Eu senti o livro fechar. Senti suas histórias terminarem. Terminaram, disse Corvus calmamente, e começaram de novo. Mas desta vez somos nós quem escrevemos. Erebus soltou uma gargalhada amarga. Tolos! Vocês acham que podem me derrotar? Eu apaguei 1000 histórias, destruí 1000 mundos. Vocês são apenas 3. 3 é o suficiente,
disse Íris, e os fios do destino explodiram dela em todas as direções, tecendo uma teia de possibilidades que envolveu toda a biblioteca. A batalha final começou. Brutus avançou como uma avalanche, seu martelo esmagando as criaturas sombrias. Cada golpe não apenas as destruía, mas reescrevia-as, devolvendo suas histórias, libertando-as do controle de Erebus. Voltem para suas narrativas, ele gritava. Vocês não são dele, vocês são de suas próprias histórias. Íris tecia os fios freneticamente, conectando cada livro da biblioteca, criando uma rede de histórias que se defendiam mutuamente. Quando Erebus tentava apagar uma, 10 outras a protegiam. Você não pode destruir o que está conectado, ela gritou. Histórias não existem isoladas, elas se alimentam umas das outras. Corvus dançava entre as sombras, suas adagas cortando não carne, mas conceitos. Ele cortava as palavras de Erebus antes que elas se manifestassem, sabotando cada tentativa de apagamento. Você é rápido, apagador, zombou Corvus. Mas eu sou mais rápido que narrativas se formando. Erebus rugia de frustração, escrevendo cada vez mais desesperadamente, mas suas palavras não encontravam alvo. Os 3 heróis se moviam como uma história em harmonia, cada um complementando o outro. E então eu vi a abertura. Agora! Gritei pegando minha pena. Juntos! Os 3 se posicionaram ao redor de Erebus e eu comecei a escrever, mas não sozinho. Brutus gritava palavras de coragem. Íris cantava palavras de destino. Corvus sussurrava palavras de finais. E todas as nossas palavras se entrelaçaram em uma única narrativa. Havia uma vez um bardo que esqueceu que histórias existem para serem vividas, não controladas. Ele se perdeu em poder, em arrogância, em medo. Mas toda história, por mais escura que seja, pode encontrar redenção. E esta termina agora. Erebus sentiu as palavras o envolvendo, o reescrevendo. Não, eu sou o apagador, eu controlo os finais. Não mais, disse Íris suavemente, porque finais não são apagamentos, são transformações. E com um último pulso de luz, Erebus não foi destruído. Ele foi reescrito. As sombras se dissolveram, e no lugar do apagador surgiu um menino, um jovem bardo, segurando uma pena quebrada, com lágrimas nos olhos. Eu só queria que minhas histórias fossem perfeitas, ele sussurrou, mas nunca eram. Sempre havia falhas, sempre havia humanidade. Ajoelhei-me ao lado dele. Falhas são o que torna histórias reais. Perfeição é entediante. Brutus riu. Acredite, garoto, nós somos a prova disso. O jovem Erebus olhou ao redor, vendo a biblioteca se restaurando, os livros voltando às prateleiras, as histórias se curando. O que acontece comigo agora? Você recomeça, disse Íris, mas desta vez você não escreve sozinho. Você aprende que histórias são colaborações entre escritor e personagem, entre narrador e ouvinte. Entre bardos, adicionou Corvus com um meio sorriso. E assim foi. Nos dias que se seguiram, a biblioteca se tornou algo novo. Não mais um lugar onde histórias eram controladas, mas onde eram nutridas. Erebus, agora apenas um jovem aprendiz, trabalhava ao meu lado, aprendendo a arte de contar sem aprisionar. Quanto aos 3 heróis, bem, eles partiram. Não de volta para a Eternália, mas para além. Eles viajam agora entre histórias, aparecendo onde são necessários, ajudando personagens a encontrarem suas próprias vozes, suas próprias escolhas. Dizem que às vezes, quando um herói em alguma narrativa está prestes a desistir, um guerreiro forte aparece com palavras de encorajamento. Ou uma elfa sábia mostra caminhos não vistos. Ou um ladino silencioso oferece a ferramenta certa na hora certa. São eles, sempre foram, sempre serão. Quanto a mim, continuo aqui contando histórias, mas agora sei que não sou dono delas. Sou apenas a voz que as compartilha. E talvez, apenas talvez,
isso seja o suficiente. Porque no fim, meus queridos aventureiros, histórias não são sobre controle, são sobre conexão, entre mundos, entre pessoas, entre narrador e ouvinte. E esta história, nossa história, termina não com um fim, mas com uma canção. Havia 3 almas que desafiaram o destino, que quebraram correntes de tinta e pergaminho, que provaram que heróis são mais que escritos, são escolhas, são vozes, são caminhos. E enquanto histórias existirem para contar, enquanto aventureiros sonharem em lutar, esses 3 vagarão, livres enfim, lembrando a todos, o fim é só o início, sim. Então, meus caros ouvintes, da próxima vez que lerem um livro, ou ouvirem um conto, ou embarcarem em uma aventura, lembrem-se, vocês não são apenas público, vocês são parte da história. E quem sabe, talvez um dia vocês também escolham escrever suas próprias páginas. Esta foi a história de como heróis venceram o narrador e salvaram a todos nós. Boa noite, aventureiros, e obrigado por ouvir. Se você gostou, dá um like e se inscreve para que possamos continuar a trazer novas histórias.